Se todas as pessoas, todas as famílias soubessem o quanto que demonstrar compreensão para com o filho, o quanto isso é fundamental, o quanto isso pode mudar o destino, vamos dizer assim, de uma pessoa que de repente iria crescer se sentindo não compreendida, não pertencente. Isso muda completamente, de uma forma positiva, o caminho de vida de alguém. E eu quero mais uma vez trazer um trecho da Siri Dayamata, desse livro Só o Amor, daquela palestra de 1965. E é um trecho em que ela fala justamente dessa questão de demonstrar compreensão para os filhos, o quanto que isso é importante. Ela diz assim: enquanto estiverem aprendendo, devem sempre sentir que, independentemente do que façam, seus pais sempre terão um coração aberto e uma mente compreensiva. A criança não deve sentir que precisa procurar alguma outra pessoa para conseguir a compreensão que não teve dos pais. Pais sensatos nunca agirão embaraçados, dominados, desanimados ou chocados com qualquer coisa que o filho lhes diga. E aqui ela tocou em alguns pontos muito interessantes, né? Quantos pais sentem vergonha? Ela fala que pais sensatos nunca agirão embaraçados. Tem pais que sentem vergonha de falar de certos temas com o filho, não tem intimidade, né? Não consegue se abrir, fica pisando ali em ovos, né? Então ficam embaraçados, dominados, né? Que é aqueles pais que se deixam tomar pela ira e aí não consegue ter paciência, desanimados, não, mas ai, não dá, outro dia eu vejo, tô, né, cansado, porque realmente é cansativo, e aí, nossa, mas tem que falar de novo, tem que estar aqui junto, né, contribuir com a formação desse filho, e aí esse desânimo vai nos tomando, né, e vai levando a essa entropia que eu falei anteriormente. E aí ela continua, ou chocados, né, com qualquer coisa que o filho lhes diga. São pessoas que não querem lidar com a realidade, mas todas essas atitudes, né, tanto o ato de se sentir envergonhado, de lidar com as coisas, dominado, desanimado, ou muito chocado, tudo isso vai fazer com que a gente não demonstre para aquele filho compreensão. Vai fazer com que aquele filho se sinta sozinho, numa fase que ele não pode estar sozinho, justamente por ainda não ter condições de se guiar pela vida por si mesmo. Sempre se deve fazer que o filho sinta: posso recorrer à minha mãe e a meu pai com qualquer coisa que esteja me perturbando, porque sei que deles sempre receberei compreensão. Que incrível isso, né? Você poder crescer tendo a certeza de que você pode recorrer aos seus pais, de que você vai receber compreensão, mesmo você tendo errado. Isso é muito poderoso. E aí ela relata: uma vez, um jovem se aproximou de mim e disse: não consigo falar com os meus pais. Essa não é a realidade de tantas pessoas? No momento que procuro discutir meus problemas, que para mim são profundos, parece que não querem escutar, ou me repreendem ou me dão ultimatos. Eles nunca me dão uma chance de me expressar. Assim, em consequência, aprendi a ficar calado. Não falo com eles, eles não conhecem os pensamentos e as dificuldades que estou tendo. Ou estão muito ocupados ou não querem ouvir, ou são muito impacientes comigo. Esse é um dos grandes erros que os pais cometem. Não têm tempo para se identificar com os problemas e interesses dos filhos. Em vez disso, argumentam: não é suficiente que eu lhe dê uma casa, tome providências para que tenha boas roupas, que lhe ofereça o carro aos sábados, consentindo que saia com essa ou aquela pessoa, e lhe dê tantas coisas que você quer, inclusive viagem de férias todos os anos? Ou seja, nossa, mas eu trabalho, eu dou toda a parte material, isso não é suficiente? E aí a Siri Dayamata conclui dizendo: não, isso não é suficiente. Essas coisas nunca tomarão o lugar da compreensão e do companheirismo. E aí tem um outro trecho dessa mesma palestra em que ela diz assim: os relacionamentos humanos se deterioram quando falta amizade. Sem amizade, o amor entre marido e mulher, filhos e pais é logo destruído. A amizade dá liberdade a outra pessoa para expressar a si mesma e a sua própria identidade única. E quem sabe você mesma está nesse processo na sua vida de lidar com essa solidão interior, com essa sensação constante dentro de nós de não nos sentir realmente compreendidas, justamente por não ter recebido isso na nossa fase de formação, que é a infância, a adolescência. E eu quero trazer também uma citação do Carl Rogers, desse livro aqui, Tornar-se Pessoa. É um livro lindo. Carl Rogers, ele é conhecido como o pai da psicologia humanista, uma psicologia mais centrada no ser humano
e menos focada em diagnóstico, em tratamentos de distúrbios, mas centrada em compreender o ser humano. E ele fala nesse livro, em muitos pontos, do quanto nós somos capazes de nos desenvolver quando a gente sente esse abraço que é a compreensão de alguém em relação a quem nós somos. Eu vou ler aqui para vocês essa parte, ele diz assim, ó: a experiência mostrou-me que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Nos meus contatos mais profundos com indivíduos em psicoterapia, mesmo com aqueles cujos distúrbios eram mais perturbadores, cujos sentimentos pareciam muito anormais, a afirmação continua sendo verdadeira, de que as pessoas têm uma orientação positiva. Quando consigo afetivamente compreender os sentimentos que exprimem, quando sou capaz de aceitá-los como pessoas separadas em todo o seu direito, ou seja, pessoas que não estão ali para atender o que eu quero, a minha expectativa, mas separadas em todo o seu direito, nessa altura vejo que tendem a orientar-se em determinadas direções. Ou seja, quando ele exercia compreensão com esses pacientes, é quando ele percebia que esses pacientes eram capazes de se orientar numa certa direção, que aí ele continua dizendo: e quais são essas direções que seus movimentos subentendem? As palavras que julgo descreverem com maior veracidade essa direção são positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade e para a socialização. Não é tudo que a gente quer para um filho, que esse filho tenha uma vida positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade, para a socialização. Não é o nosso grande desejo? Mas para que esse ser humano seja capaz de se direcionar assim, antes ele precisa receber essa compreensão. Acabei por me convencer de que quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior a sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, maior sua tendência para se mover para frente. Então, se o indivíduo que se sente aceito tem a tendência de abandonar aquelas falsas defesas, então quer dizer, alguém que cresce sentindo essa compreensão das pessoas ao seu redor, então ele vai encontrar essa autenticidade e não vai precisar construir em torno de si essas defesas de um falso eu. E é claro que você não depende de conhecer o mapa da sua criança para poder exercer empatia, mas o mapa facilita muito. Justamente porque quando você abre o mapa, tá ali evidenciada a questão. Ai, porque eu não entendo que o meu filho é muito agitado. Eu lembro anos atrás, atendendo uma mãe e o filho com Sagitário destacado, e ela falava: não, porque o meu filho paga para ver, eu fico preocupada, eu não sei se isso é o correto. E ali a gente foi olhar o mapa, olha aqui, ele tem esse impulso aqui, olha aqui, ele tem essa necessidade, essa forte motivação de descobrir o mundo ao redor. E aí, claro, que a gente tem o nosso papel de orientação, só que eu falei disso na aula anterior, não vou ficar voltando nisso aqui. Não é assim, deixa então fazer tudo o que quer, não tem nada a ver com isso. Essa é uma visão bem equivocada. Mas é compreender aqueles impulsos que estão ali, especialmente se, por exemplo, é uma mãe de um perfil bem diferente. Digamos que fosse uma mãe, assim, taurina, canceriana, 2 signos que prezam bastante por segurança, e aí vem a criança toda ousada. Como que a gente lida? Como que eu posso aprender com esse filho e ensinar também? Porque esse filho não veio para essa família por acaso. Tem algo que aquela família vai também gerar de influência. Mas a questão é que em grande parte dos casos, esse primeiro passo de compreender, de perceber, não, é da natureza, é algo que essa criança precisa expressar, é dela. Esse degrau ali da relação acaba não sendo conquistado adequadamente. Fica muito aquela luta de quem tá certo, quem tá errado. Não, mas na minha época era assim, mas o meu jeito é assado, mas a educação que eu recebi era assim, mas será que isso tá certo? Aí ficam aqueles conflitos internos. E o conhecimento do mapa do nosso filho vem ajudar muito nesse sentido, de perceber, não, peraí, esse filho tá manifestando aqui uma sensibilidade, isso aqui tá no mapa, como que eu vou lidando com isso? E a percepção também de si. Você também ser capaz de dar a si mesma essa compreensão que é tão libertadora, que a gente sente assim, que alívio, sou eu posso ser eu posso abraçar quem eu sou. E quando uma criança cresce recebendo essa compreensão, a chance dela esconder as coisas dos pais diminui drasticamente, porque ela sente que pode contar com aqueles pais. A autoestima dessa criança se desenvolve, ela aprende que o relacionamento é algo positivo na vida dela, é algo que soma
com a visão que ela tem de si mesma, do valor dela. E sobre esse ponto, eu quero ler um trecho desse livro aqui, Porque o Amor é Importante. Eu indico muito a leitura desse livro, porque ele vai falar o quanto que o afeto molda a forma como o nosso cérebro foi construído. E ela fala o quanto é importante para um filho sentir o interesse dos pais no mundo deles, em quem eles são, porque é isso que vai dar para aquele filho a certeza do seu próprio valor. E ela diz assim: se os seus pais mostram pouco interesse em seus estados de espírito, você se sente como se os seus estados de espírito fossem de pouco interesse para os outros e provavelmente também manifeste pouco interesse nos estados de espírito dos outros. Então, quando você cresce naquele ambiente em que o fato de você ser mais curioso, isso é bobagem, e não existe um interesse genuíno de compreender, peraí, mas o que que esse filho, o que que ele está buscando, o que que ele gosta, quais são as inclinações que ele traz, os interesses dele, isso vai fazendo com que o filho internalize em si o pensamento de que quem vai achar o que eu faço interessante? A gente está falando de dons aqui nesse curso, e quantos adultos? Esse é um relato muito frequente também. Tudo que eu trago aqui são as coisas mais universais que eu vou percebendo, que eu tenho percebido já ao longo de anos. E essa que eu vou falar agora é uma muito frequente, que é o seguinte: a pessoa já na fase adulta, às vezes até em condições de implementar projetos, ideias, só que ela fica se auto-sabotando, ela fica com o pé atrás, porque quem vai achar isso interessante? Mas de onde que veio essa ideia, esse pré-julgamento de que os outros não vão gostar, não vão se interessar, não vão se envolver? Isso veio lá de trás, de um ambiente em que não havia essa compreensão, esse envolvimento. E aí a autora continua dizendo: em famílias que negligenciam ou criticam demais os seus filhos, pode haver uma incerteza fundamental sobre o valor de si mesmo.